Prezados e diletos alunos, a abordagem de nossa aula inicial trata da introdução aos conceitos fundamentais da nossa disciplina, que são, primeiro, a origem etimológica da palavra, segundo, definição sobre a nossa disciplina e terceiro, trata um dos maiores e mais controvertidos temas dentro da política econômica, no que diz respeito à questão de se o governo deve ou não intervir nas atividades econômicas do setor privado, ou seja, no mercado. Primeiro, vamos nos fixar ao assunto origem etimológica. A economia surgiu da junção de duas palavras de origem grega. Essas palavras são oikos e nomos, de origem grega. Oikos, significando casa ou fortuna, como também riqueza. Já nomos, determinando lei ou regra, ou ainda administration, administração. Então vocês verificam que oikos nomos passou a ser economia na nossa linguagem. E se nós tivermos que traduzir ao pé da letra, oikos nomos em grega, ou economia na nossa linguagem, nós podemos falar a administração da casa, ou da fortuna, ou da riqueza. Mas para e passo com o substantivo economia, nós temos o qualificativo política. Por isso que nós temos que determinar a origem etimológica da palavra política. Como é que nós vamos determinar isso? De onde surgiu a palavra política? A política veio inicialmente de origem grega. Polis, do grego, que significa cidade ou localização ou logradouro. Por isso nós temos uma terminologia de localização, como Petrópolis, Florianópolis, Teresópolis, Higienópolis, tratando não só de cidades como bairros dentro do nosso país, devido a essa consequência da terminologia polis sendo cidade na língua grega. Mas com o passar do tempo, polis grego passou para língua latina, a política passou para o latim, já com o nome de políticos. Aí sim, nós consideramos significa a arte de governar. Em termos de nível de governo, nós temos os três aspectos a apresentar, ou seja, a arte de governar o município, a arte de governar o Estado e a arte de governar a nação. Então já vem a política em termos latinos. Vocês repararam na origem etimológica das palavras economia e política. Se eu perguntasse a vocês, ou fizesse uma perguntinha para a questão observativa, eu quero saber de vocês a
origem etimológica das palavras economia e política no sentido greco-latino. Quero saber de vocês a origem etimológica das palavras economia e política no sentido greco-latino. Ou melhor dizendo, a origem da palavra economia política no sentido do grego com latim. O que vocês desmeiam? Tá difícil? Então vamos lá. A economia surgiu da junção de quê? De duas palavras de origem grega. E o latim pode ser grego ou... Desculpem. E a política pode ser grego ou latim? Pode ser as duas. No grego, polis. No latim, políticos. Se eu estou falando origem greco-latina, eu vou dizer que oikos, nomos, polis ou políticos? Oikos, nomos, políticos. Por quê? Economia sumamente na origem grega. Oikos, nomos. E política pode ser no grego ou pode ser no latim. Estou pedindo na origem greco-latina, estou falando grego com latim. Oikos, nomos, grego. Políticos, latim. Se eu pedisse sumamente na origem grega, o que vocês gemeiam? Qual seria? Logicamente, oikos, nomos, polis. Tá claro para vocês? Meus alunos, o segundo tópico a ser comentado se trata da definição da economia. Se nós tivermos que verificar o estudo de qualquer disciplina, seja ela no ramo da tecnologia ou humana, vocês vão perceber, vão verificar que existem várias definições. No caso da economia, não vai fugir essa regra. Se nós tivermos que usar ou tomar conhecimento de 10, 15, 20 livros de economia, a realidade é adversa, porque nós temos uma incomensurável quantidade de dissertações completamente adversas, completamente diferentes. Por que isso ocorre? Simplesmente porque cada tratadista, cada autor da disciplina quer colocar a sua imagem, colocar seu dedinho, sua marca nas suas interpretações. A economia não foge a essa regra. O tratadista da economia, o autor de economia, quer botar seu ponto de vista, quer aproveitar as condições de outras definições para adaptar a sua própria definição. Por isso que a economia tem uma diversidade também de definições. Mas, para o nosso estudo, vamos ficar com 3 tipos de definições que atendem às perspectivas dos nossos estudos. Então, vamos a essas definições. Nós temos a definição, primeiro, sob o ponto de vista amplo, de amplitude da economia. Segunda, sob o ponto de vista de análise, que significa uma definição mais extensa, que determina e nos revela 3 aspectos da economia que eu vou comentar posteriormente. E a terceira é a economia no sentido contemporâneo atual, que é os nossos modos viventes de hoje em dia sobre o problema da escassez, que é a definição atual da economia. Vejamos o primeiro caso. A economia, sob o ponto de vista
de amplitude, sob o ponto de vista amplo. Essa definição é a seguinte: a economia sob o ponto de vista amplo significa a ordem social da riqueza. A economia, sob o ponto de vista amplo, significa a ordem social da riqueza. E agora nós precisamos trocar em miúdos essa definição. O que significa para nós ordem social da riqueza? Qual é a resposta sobre isso? O que vocês comentam, podem comentar sobre isso? Qual é a resposta sobre essa ordem social? O que significa? Ordem social da riqueza determina o quê? Que as classes sociais em quaisquer condições, vejamos a classe média, rica ou pobre, elas dependem do dinheiro, ou seja, as classes sociais, todas elas, para a sua subsistência, sua vivência, sua atividade econômica, vai depender do dinheiro ou da moeda. Então esta é a definição porque a economia significa a ordem social da riqueza. O segundo tópico com relação à divisão, à definição propriamente dita da economia, sob o ponto de vista de análise. Sob o ponto de vista de análise, eu havia falado com vocês que essa definição reflete ou nos revela três aspectos importantes que nós vamos considerar depois. Qual seja, primeiro, o agente da causa econômica. Segundo, o meio. Terceiro, a causa final da economia. Mas para verificar esses dados, esses aspectos, eu tenho que primeiro definir a análise da economia, sob o ponto de vista da análise, propriamente dito, bem mais extensa. Mas aí vocês vão ver agora e podem anotar devagar, que a economia significa a ciência que estuda as relações humanas denominadas econômicas avaliáveis, não são avaliadas, gente, são avaliáveis.
em moeda e tendo por fim um consumo. Então, a definição da economia no sentido de análise significa ou é a ciência que estuda as relações humanas, denominadas econômicas, avaliáveis em moeda e tendo por fim o consumo. Essa definição é extensa porque eu havia dito a vocês, ela nos revela 3 aspectos. Esses 3 aspectos podemos conceber ou podemos considerar os seguintes. Primeiro caso, como eu falei com vocês, mas vamos então anotar agora. Primeiro caso, o agente da causa econômica. Quem é o agente da causa econômica? Tranquilamente podemos dizer que é o homem, em todos os sentidos. O homem no sentido lato. E o segundo aspecto, meio. O que significa para nós o meio? O meio significa as relações econômicas avaliáveis em moeda ou dinheiro. E o terceiro aspecto, a causa final. Se faz necessário aqui uma pergunta para vocês. Qual é a causa final da economia? A condição sine qua non final da economia. A condição final da economia é o consumo. Nós produzimos qualquer utilidade para atender às nossas necessidades. Como havia lhes dito, se vocês verificarem que o homem, ao produzir as coisas, qualquer condicionamento produtivo de recursos econômicos dentro da atividade propriamente dita econômica, a tendência é, qual seria? Investir ou consumir. Vocês que estão pagando os estudos dentro da universidade, estão consumindo, estão tendo despesa ou estão investindo? Aí é um investimento, gente, porque vocês estão investindo numa coisa que vão ter futuramente um lugar ao sol por esse investimento atual. Então vocês não estão tendo despesa, não estão tendo consumo em si, e sim o investimento. Já o consumo é a influência da moda, do marketing, do merchandising, que torna a pessoa cada vez mais com a tendência de consumir, gerando
logicamente, o consumo em massa. Isso, em termos econômicos, significa a condensação da desejabilidade. Cada vez mais o indivíduo quer consumir devido à influência da moda, da mídia, como eu disse a vocês, do marketing, e à medida que ele melhorar de condicionamento econômico-financeiro, a tendência é logicamente mais consumir. Poupará até muito menos e vai consumir muito mais. É o tão degradante consumo em massa. Ao definirmos a economia, quanto à sua análise, verificamos logo no introito, no início da definição, que a economia é uma ciência. Então lhes faço uma pergunta. Por que economia é uma ciência? Eu mesmo vou responder. A economia é uma ciência se vocês quiserem dar a resposta com ênfase e eloquência. Vocês poderiam dizer como eu vou dizer agora. A economia, ao invés de apresentar processos obsoletos, arcaicos ou empíricos, apresenta sim processos reais e verdadeiros. Mas nós podemos também defini-la numa modalidade mais simplória, de uma maneira mais simples. Ou seja, a economia apresenta processos comprobatórios. A economia determina uma verdade. A economia é o uso da razão. Enfim, essas definições pequeninas representam o universo da economia como sendo uma ciência. Passamos à terceira definição. A terceira definição é sobre o ponto de vista, conforme falamos anteriormente, sob o ponto de vista contemporâneo atual. Ao defini-la, nós podemos dizer que a economia, sob esse ponto de vista, contemporâneo ou atual, é fundamentalmente o estudo da escassez e dos problemas dela decorrentes. Essa, meus jovens, é a definição da economia sob o ponto de vista contemporâneo ou atual. Na realidade, meus alunos, se não houvesse a escassez, não haveria necessidade de decisões e de escolhas. A terceira abordagem trata, vou anotar no quadro, que eu havia falado com vocês, o Estado, no caso do governo, né? Deve ou não intervir
no setor privado da economia. Isto já temos que voltar aos períodos idos e vividos do século XVIII, onde tivemos um renomado economista da corrente clássica chamado Adam Smith, que apresentou duas expressões: laissez-faire significando deixar fazer, e a outra expressão, laisser passer, que vem a ser deixar passar. Com essas expressões, Adam Smith mencionava, preconizava que o governo, que o Estado não deveria interferir no setor privado da economia. Deixasse que o próprio mercado, que o setor privado da economia, ou seja, próprio desse setor, regulasse o mecanismo de mercado, não havendo, portanto, sua interferência. Isso dizia, por meio dessa expressão, deixar fazer, deixar passar, o nosso tão decantado Adam Smith. Mas a partir do século XX, século passado, precisamente na década de 30, surgiu outro renomado economista que defendia o contrário à posição de Adam Smith. Dizia esse cidadão, esse economista notável, John Maynard Keynes, com a sua teoria keynesiana, que o Estado, que o governo deveria sim intervir no setor privado da economia, ou melhor dizendo, deveria sim intervir no mercado devido aos cartéis do monopólio e do oligopólio que ocasionariam a pobreza e o desemprego em massa. Finalizando nossa primeira aula, deixo marcada uma observação.
Apesar da economia utilizar a matemática e a estatística como ferramenta para estabelecer reações entre variáveis econômicas, não é uma ciência exata, mas sim uma ciência social. Na oportunidade, segue questionário com perguntas relativas à aula comentada, cuja resposta, certa ou errada, serão avaliadas pelo professor que lhes fala com as devidas correções, caso seja necessário. Muito obrigado, meus queridos alunos. Sucesso nos estudos.